O DNA é constituído por dois longos filamentos enrolados sobre o outro, formando uma estrutura helicoidal, que lembra a espiral de um caderno. Pelo fato de possuir dois filamentos paralelos, costuma-se dizer que o DNA é uma dupla hélice. Cada um dos filamentos de DNA é composto por milhares ou até milhões de unidades chamadas nucleotídeos, encadeadas em sequência. Assim, os filamentos da molécula DNA são cadeias polinucleotídicas. Há pouco mais de 50 anos, os cientistas descobriram que os genes, informações hereditárias passadas de geração em geração, são constituídos por ácidos desoxirribonucleico, abreviadamente chamado de DNA. As duas cadeias de um DNA mantêm-se unidas por meio de ligações de hidrogênio, ou pontes de hidrogênio entre suas bases nitrogenadas. Essas ligações ocorrem entre pares de bases específicos. A adenina liga-se unicamente com a timina, e a citosina liga-se unicamente com a guanina. Por isso, as duas cadeias de uma molécula de DNA são sempre complementares. No processo de duplicação do DNA, também chamado de replicação, as pontes de hidrogênio que unem as duas cadeias se desfazem e as cadeias se separam. À medida que as bases de cada cadeia se desemparelham de suas complementares, nucleotídeos livres presentes na célula unem-se a elas respeitando a seguinte regra de emparelhamento: adenina com timina, citosina com guanina. Os nucleotídeos que se encaixam em cada uma das cadeias do DNA em duplicação vão unindo-se uns aos outros, originando uma nova cadeia complementar a que serve de molde. Ao final do processo de duplicação, haverá duas moléculas de DNA idênticas, cada uma formada por uma cadeia proveniente da molécula original e por uma nova cadeia recém-sintetizada a partir da união de nucleotídeos ordenados pela sequência das bases nitrogenadas da cadeia molde. O DNA é o constituinte fundamental dos cromossomos. Cada cromossomo possui apenas uma molécula de DNA que pode atingir até 10 centímetros de comprimento e apresentar mais de 150 milhões de pares de nucleotídeos. Hoje se sabe que apenas uma pequena parcela do DNA dos seres eucarióticos tem sua informação transcrita para as moléculas de RNA. Calcula-se, por exemplo, que apenas 3% do DNA presente nos 24 tipos de cromossomos humanos sejam genes. Os outros 97% restantes são sequências de nucleotídeos que não produzem RNA e cuja função ainda não é bem conhecida, constituindo o DNA chamado não codificante ou DNA lixo. Essa última denominação é pouco recomendada por dar a impressão que o DNA é inútil, o que não é verdade. Já se descobriu que esse tipo de DNA desempenha funções importantes na estrutura de funcionamento dos cromossomos. Na transcrição gênica, as duas cadeias de DNA se separam e uma delas serve de molde ao RNA, enquanto a outra permanece inativa. Ao final do processo, as duas cadeias de DNA voltam a se emparelhar, reconstituindo a dupla hélice. A síntese de DNA a partir do DNA é catalisada pela enzima polimerase do RNA, que se une a uma das extremidades do gene e começa a separar as cadeias do DNA, orientando o emparelhamento dos ribonucleotídeos livres a uma das cadeias. Esse emparelhamento segue uma regra de uracila com adenina, adenina com timina, citosina com guanina e guanina com citosina. Os limites de um gene. O início é marcado por uma sequência de pares de bases nitrogenadas conhecida como região promotora do gene, onde se inicia a síntese de RNA. O processo segue até que a polimerase do RNA encontra uma sequência específica de bases nitrogenadas, a chamada sequência de término de transcrição, que marca o fim do processo. As moléculas de RNA podem ser divididas em três tipos: o ribossômico, o transportador e o mensageiro. O RNA ribossômico se acumula em locais específicos de certos cromossomos, formando os nucleolos, e se combinam com proteínas especiais vindas do citoplasma, originando os ribossomos. O RNA transportador é responsável pelo transporte dos aminoácidos até os ribossomos, onde se unem para formar as proteínas. Já o RNA mensageiro é separado por longos segmentos de RNA não codificante. Suas moléculas sintetizadas têm informação para a síntese de proteínas codificada em trincas de bases nitrogenadas. Proteínas são substâncias essenciais à estrutura das células vivas. Além disso, elas atuam como enzimas, comandando praticamente todos os processos vitais.
Como já vimos, proteínas podem ser constituídas por um ou mais polipeptídeos. A síntese de uma cadeia polipeptídica consiste em unir aminoácidos de acordo com a sequência de códons do RNA mensageiro. Como essa sequência é determinada pelas bases do DNA, gene, que serviu de molde ao RNA mensageiro, a síntese de proteínas representa, portanto, a tradução da informação do gene, sendo por isso chamada de tradução gênica. No processo de tradução gênica participam, dentre outros fatores, um ribossomo, um RNA mensageiro e vários RNA transportadores, aminoácidos e diversas enzimas. O ribossomo encaixa-se em uma das extremidades do RNA mensageiro e o percorre até a outra extremidade. À medida que esse deslocamento ocorre, os RNA transportadores vão encaixando os aminoácidos na sequência definida pela ordem dos códons do RNA mensageiro. Dessa forma, a informação inscrita na sequência de bases do RNA mensageiro vai sendo traduzida na sequência dos aminoácidos da proteína,